Bom, boa noite. Eu, primeiramente, queria dizer que essa live tem uma circunstância diferente de Aham. todas as que eu já fiz, porque ela me dá a impressão de que é como se eu encontrasse na madrugada uma pessoa no meio da rua e ela me chamasse, vamos ali tomar uma saideira ali naquele bar ali que fica até às Aham. 6 e tudo, e é alguém que eu nem nunca, que eu não conheço, que eu não tenho nenhuma referência, que eu não, e eu digo, vamos conversar. E aí a gente senta e às vezes em 99,9% das vezes são encontros inusitados, espontâneos e maravilhosos. E que a vida coloca as pessoas dentro daquela sintonia que a gente não sabe explicar porque a gente não combinou, não marcou. Então é um pouco assim que como se nós estivéssemos nos encontrando aqui, porque a gente pouco não se conhece, mas vai ter uma conversa de uma hora nos conhecendo, né? E isso é bacana que a internet proporcione esses encontros, né, olho a olho, um ônus nessa é uma coisa boa para essa época de pandemia. O que te chamou a atenção para a gente começar a conversar foi um vídeo que publicaram comigo falando sobre o corpo extraordinário, não é isso? Aham. Isso. E esse vídeo, quer dizer, para quem está entrando agora, quem quiser assistir, está lá no canal do Votsi, no YouTube, o vídeo completo. Mas foi um vídeo que eu fiz a pedido, uma entrevista que eu dei, um depoimento que eu dei a pedido de um Uhum. casal, de uma bailarina e um fotógrafo, um especialista em vídeo, em artes visuais, e uma bailarina extraordinária chamada Dani Calíquio e o Cássio Trindade, que moram em Campinas, e eu fui até lá dar esse depoimento para eles, para falar um pouco sobre a importância do corpo extraordinário, que eu chamo de corpo, eles chamam de corpo extraordinário e eu chamo de corpo cênico, porque o corpo cênico ele é extraordinário, né? Ele é um corpo extraordinário, né? E eu, na verdade, então, formulei essa ideia de que nós precisamos trabalhar sem medida e sem parar, sempre, o tempo inteiro, né, o nosso corpo, para que ele seja cada vez mais um instrumento extraordinário, né, um instrumento diferenciado, um espaço, né, um espaço para receber as diversas possibilidades que as personagens nos obrigam. E cada vez mais a gente tem que romper barreiras e limites, né, para abrir espaço cada vez mais para isso. Eu trabalhei muitos anos com os atores e criei um sistema que se chama o sistema chama-se aspiração, que é uma forma de trabalhar o corpo do ator, a interpretação do ator a partir da respiração, a respiração, o movimento corpo, né? O corpo, a voz, a palavra, a cena, mas tudo partindo da aspiração, é um sistema que a gente vai trabalhando físico para ampliar o instrumental do artista. Isso também apareceu porque eu andei pensando que nós devemos, um dos nossos um dos problemas da sociedade, da humanidade em geral, se dá pelo fato de que ela não se enxerga, né? A maior parte das pessoas, né, dos seres que eu chamo ordinários,
né, que não são artistas, não são seres extraordinários, eles não se enxergam, eles não se veem. Eles ouviram aquele negócio de olhar para dentro, mas, na verdade, a gente não precisa olhar para dentro, a gente tem que olhar para si. A gente não olha para si. A gente faz as coisas e nem percebe o que está fazendo. A gente faz um gesto e nem percebe o que está fazendo. A gente diz uma palavra e nem percebe o que está fazendo. Nós não somos seres, nós não somos donos de nós mesmos, nem somos capazes de observar o que fazemos. Né? Você vira para uma pessoa e diz assim: nossa, como você engordou. Ela diz: eu? É como se ela fosse a última pessoa a saber que o corpo dela mudou enormemente. E que as pessoas têm que avisar para ela que o corpo dela mudou, que o cabelo dela mudou, que a voz dela mudou, ou que ela envelheceu, ou que ela rejuvenesceu, ou que ela está fazendo esse gesto aqui no meio da câmera, que eu estou fazendo aqui nesse momento. Né? As pessoas, os seres ordinários, são incapazes de se observar, e se você não é capaz de se olhar, de se ver, né, de se observar, as mudanças, as transformações, os seus órgãos, como você, quando você bebe água, como você recebe a água, quando você come, como você recebe o alimento, como você age. Nós somos um mundo a ser observado. O ser ordinário não faz isso porque, em geral, ele não tem tempo, nem é estimulado desde criança a fazer isso. Né? Mas isso isso num limite muito grave, né? Porque as pessoas não percebem isso mesmo, elas fazem as coisas e não percebem. Né? Mas nós, artistas, somos pagos e vivemos e somos profissionais disso. Nós temos que nos observar o tempo inteiro. Eu, quando estou em cena, né, eu estou o tempo inteiro, eu sei onde eu estou colocando a mão, eu sei onde a minha voz está colocando, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei onde eu estou pisando, eu sei eu sei tudo de mim. E quanto mais eu me conheço, me percebo, quanto mais eu me percebo, mais eu vou me distanciando. Então, eu vou distanciando da minha pessoa, vou distanciando do meu ator, vou distanciando da personagem, vou ficando cada vez mais, vou observando cada vez mais esse meu ser cênico. É o que eu chamo de não só um corpo extraordinário, mas um ser extraordinário. O ser cênico é um ser extraordinário. Nós somos obrigados a trabalhar uma vida inteira isso, fazendo aula de corpo, fazendo aula de voz, fazendo aula de dança, fazendo aula de canto, sem parar, estando em cena e projetando a personagem, projetando no espaço cênico, olhando aquele espaço, ouvindo o silêncio e projetando a voz, vendo aquele espaço vazio e projetando e colocando seu corpo naquele espaço. E, além disso, nos espetáculos, nos ensaios, você vai trabalhando, para ir se observando, se vendo, se observando. Eu tinha uma frase que dizia: o observador que observa, 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 é Deus. Atrás desse observador, do último observador que observa, está Deus. Né? E é como o ator, em geral, se sente na hora que ele está em estado pleno de observação, com a consciência ampliada, o ser cênico ampliado, e ele percebe tudo que está em cena. Ele percebe ele mesmo, percebe o outro, percebe a luz, o iluminador, a pessoa que está na primeira fila, a conversa da última fila, o cara que entrou lá atrás, o pipoqueiro, o cheiro da pipoca lá fora, tudo junto ao mesmo tempo, a capacidade quase como se fosse um Deus mesmo. A gente se sente num estado ilusório de poder extraordinário. Depois a gente vai para o camarim, troca de roupa, pega a sua e vai embora para casa como um ser normal, como um ser ordinário. E vamos embora para casa, não somos nem melhores nem piores do que ninguém. Mas naquele momento nós somos obrigados a esse estado pleno e trabalhar uma vida inteira para isso. Então, o corpo extraordinário era uma ideia para
um depoimento sobre o corpo. Mas, na verdade, o que eu penso sobre isso é que há um ser, o ser cênico, corpo, voz, mente, pensamento, psicologia, que é o que compõe o ser cênico. Esse ser cênico é um ser extraordinário. Para você é mais fácil atuar ou dirigir? Olha, Gilson, eu, eu sou. Eu passei 10 anos da minha vida para dizer eu sou um ator. Depois eu passei mais 10 anos da minha vida trabalhando para poder dizer eu sou um diretor de teatro. Depois passei mais 20 anos da minha vida trabalhando ali dentro do teatro para dizer eu sou um artista da cena. Então, mas eu sou um diretor de teatro. O meu divino está nesse lugar. Eu tenho facilidade para esse lugar. É fácil para mim. Eu dirijo, eu percebo o ator, eu conheço a teatralidade, eu sinto a teatralidade, eu sei quando está, quando não está. Eu tenho o que é uma ideia cênica, o que é um corpo cênico, o que é um pensamento cênico, o que funciona, o que não funciona. Eu trabalhei isso muito a vida inteira, mas eu sinto facilidade para pegar um fenômeno que eu vejo na vida, um fenômeno real, e transformá-lo num fenômeno cênico, que tem interesse e que crie uma expectativa para criar o espectador. Por que eu sei isso? Porque o meu ator, muito pelo contrário, eu não sou um mau ator, eu sou um bom ator, mas o meu ator requer muito esforço, não é natural. Eu não sou. Eu tenho que me esforçar muito, eu tenho que trabalhar muito. Tem muito sofrimento no meu trabalho de ator. Para eu entrar em cena, para o meu ator, eu tenho que sair de uma região de conforto naturalista, preguiçosa. Eu tenho preguiça emocional. Então, para eu entrar em cena como ator, é um esforço, um sofrimento danado. Desde de manhã, quando eu acordo de manhã, eu tenho espetáculo à noite. E como ator, eu já tenho que estar preparado, já tenho que pensar, já tenho que me preparar, é um esforço. Então, como eu sei que o meu ator sofre, né, para mim, eu sei que o meu diretor não sofre, o meu diretor caminha com muita alegria, muita facilidade. Então, eu não prefiro nenhuma coisa nem outra. Eu gosto de tudo. Eu aprendi isso aí que você está dizendo, quando você falou de Grupo Tapa. Talvez o Grupo Tapa tenha me ensinado a coisa mais bela do teatro, que é o tudo, que é você dar valor à operação de luz, à operação de som, dar valor ao bilheteiro, ao porteiro, dar valor ao contra-regra, dar valor, valorar a iluminação, o som que entra certinho numa cena, aquela contra-regra que está ali naquele lugar perfeito, né? O ator, o diretor, porque o grupo esse trabalho de grupo dá para a gente, eu recomendo demais, né, até um certo momento, né, para todos, porque você passa por todas as funções do teatro. É importantíssimo que um homem do teatro tenha feito a luz de algum espetáculo, tenha feito a sonoplastia de algum espetáculo. Isso não significa que tenha produzido um espetáculo. Aí você diz, mas eu quero ser ator. Mas eu sei, não significa que você vai fazer isso a vida toda, mas a experiência de você olhar a construção de uma cena a partir da cabine de luz é outra, completamente diferente. Da construção da luz é completamente diferente. E é lindo ver o teatro dessa maneira. Então, isso também evita muito você cair numa coisa chamada, que eu odeio, que chama-se tédio artístico, que eu chamo de tédio artístico. Chega uma hora que você diz, meu Deus do céu, vou fazer de novo aquela mesma coisa, né? Vou entrar de novo na sala de ensaio para falar as mesmas coisas. Então,
eu sempre tive muito medo disso e sempre tive que fugir disso com muita força. Toda vez que eu entrei no ensaio e comecei a dizer as mesmas coisas que eu já tinha dito no ensaio anterior, da peça anterior, eu desconfiei imediatamente de mim mesmo e comecei, então, a procurar outras coisas. Eu vi que eu estava fazendo alguma coisa errada. Não é possível. Um outro elenco, com um outro conteúdo, um outro autor, e eu tentando impor a mesma fórmula ou a mesma forma do espetáculo anterior. Então, eu começava a trabalhar, entrar no silêncio, entrar no não sei, né? Ficar lá um tempo para, então, começar a aparecer o que era mesmo daquele caminho. Uhum. Eduardo, você tocou num ponto interessante aí. O que que é a teatralidade? A teatralidade, em 1900 e alguma coisa, sei lá, final de século ainda passado, eu ganhei o prêmio Molière e comecei a desconfiar de mim mesmo, porque eu dizia para os atores assim, mais teatralidade, mais teatralidade, mais teatralidade. Né? E aí eu disse assim, mas porra, eu não posso ficar pedindo teatralidade, eu tenho que dar a ele condições e instrumentar ele para que ele alcance essa tal teatralidade. E aí eu fui para dentro de uma sala, na Casa de Cultura Laura Alvim, aqui em Ipanema, na praia. Eu pedi uma sala à direção e fui eu e alguns atores e ficamos lá um ano pesquisando, trabalhando, até chegar nesse sistema que se chama aspiração, que garante a você a tal teatralidade. Porque quando você inspira, você já inspira o desejo, aspira o desejo de dizer algo a alguém. Então, se você já parte da fonte do processo, já é dizer algo ao outro, você já está em busca da comunicação. Não é dizer para você, né? Não é não dizer nada ou não saber o que dizer, mas ter algo a dizer para o outro e desejar dizer aquilo. Então, eu aspiro a alguma coisa a alguém. Esse princípio garante a tal teatralidade, que é a tal comunicação cênica, que é totalmente diferente da comunicação na televisão, que é totalmente diferente da comunicação no cinema. Nesse espacinho aqui que nós estamos falando aqui, que a gente está descobrindo como é que conversa nesse espaço ainda, né? Às vezes a gente fica grande demais, a gente fica pequeno demais, a gente não sabe ainda como é que isso aqui está começando e talvez demore muitos e muitos anos, assim como o teatro, até hoje a gente não descobriu qual é a fórmula certa para usar ele. Assim como a televisão, o cinema também, o rádio, né? A pintura. Né? Esse espaço a gente vai ficar em gerúndio milhões, séculos, né? Se a humanidade ainda estiver aqui ainda por tanto tempo. Né? Mas, então, a teatralidade é esse lugar. Uma senha, em geral, para entender isso melhor, para entender isso claramente, eu tenho uma senhazinha que eu costumo usar. É um pouco... assim. Existe a pessoa do Eduardo. A pessoa do Eduardo pega o carro, o ônibus, o metrô, não sei o quê, e vai para o teatro. Quando eu chego no camarim, quem entra dentro do teatro é o ator. É o ator Eduardo Vozzi, ou o diretor Eduardo Vozzi. Agora, quem entra em cena é a personagem. E são 3 estágios que não tem nada a ver um com o outro. A minha pessoa pode estar de saco cheio do mundo, o meu ator está feliz da vida e a personagem ser outra coisa completamente diferente. Elas não conversam. Quanto menos elas conversarem, mais rico é o seu mundo, é a sua pluralidade dentro do seu ser extraordinário. Do outro lado, existe o público, a pessoa que vai ao teatro. Quando ele compra o ingresso e entra, ele senta na plateia, ele vira público. E no momento em que ele começa a se relacionar e conversar
e dialogar com a personagem que está em cena, ele vira espectador. O teatro só acontece quando há uma conversa durante 2 horas entre a personagem e o espectador. Personagem não conversa com o público. Personagem não conversa com pessoa. Público não conversa com pessoa. Público conversa com o ator. No final do espetáculo, o ator vem e conversa com o público. E lá fora, quando se encontra no bar, lá fora, as pessoas se encontram. O Eduardo e as pessoas que estavam lá assistindo. Assim, essa senha garante muito a sua noção de teatralidade e garante que você não se perca nessas regiões. Principalmente porque muitas vezes o ator tenta resolver todo o problema que você tiver em relação a um personagem, você resolve com quem? Com o autor. Não adianta perguntar sobre uma personagem para o diretor nem para o seu psicanalista. Ele vai responder, mas não vai adiantar. Quem resolve o problema de personagem é o autor. Quem resolve o problema do ator é o diretor. E quem resolve o seu problema pessoal é o seu psicanalista. Não adianta ir lá conversar sobre a sua personagem com o seu psicanalista, que ele não entende nada daquilo e vai te... Como ele não vai te querer deixar você no vazio, ele vai te dar um monte de... E aí você vai ficar muito confuso, porque não se aplica o que se aplica à sua pessoa, não se aplica àquele ser, ao personagem. O personagem está no espaço poético. É no espaço de síntese, um espaço poético. Esse espaço poético é que é o teatro. Às vezes você vai ver uma peça, acontece 5 minutos de teatro, infelizmente. Às vezes você vai ver uma peça e ela é toda teatro. Aí você entra, senta, na hora que abre a cortina, você já é levado àquele mundo de fantasia e começa a perguntar, mas por que isso, por que aquilo, não sei o quê, e vai se interessando, e agora o que vai acontecer? Meu Deus, o que vai acontecer? Caramba, olha isso! Aí você vai, e no final fecha a cortina e você volta ao mundo. Esse tempo que você fica nesse lugar da ficção, do condicional, do si, é um tempo de que você separa de você mesmo, que você vive lá feliz da sua vida. É um tempo que você você descansa de si mesmo. Tanto o ator está descansando, quanto o público está descansando. E é um espaço muito mágico e que a gente chama um espaço teatral. Quando é dentro do teatro. Eu tentei te dar uma resposta de poucos minutos para uma coisa complicadíssima. É uma vida, né? É uma vida investigando isso. Muito interessante isso aí, Eduardo. Demais. O artista, ele oscila muito entre a autoestima e a baixa, na sua opinião? Em geral, a substância sobre a qual nós somos compostos alquimicamente, desde testes, é a incerteza, a insegurança, a insatisfação. Tudo que é produz crise. E a crise é néctar para a gente, para os atores. São muito importantes para a gente. Então, a oscilação, às vezes você recebe um telefonema dizendo que você ganhou um prêmio, e aí você, dá um grito de felicidade. 1 minuto depois, e aí você acha que você é incrível, que você é maravilhoso, que você é genial. Aí 1 minuto depois, toca o telefone, o cara diz, olha, aquele papel, lembra que você ia fazer, não vai dar para você fazer. Ou então uma atriz diz, eu não vou poder trabalhar com você, e você, meu Deus do céu. Aí daqui a pouco você vai dizer, aí daqui a pouco você... Aí você acha que... Aí você vai. Essa oscilação, que eu chamo, o artista brasileiro oscila entre a mais alta autoestima e a mais baixa autoestima em segundos que se revezam. Isso faz parte da nossa vida, a gente vive assim. Se você quer ter uma vida
satisfeita, quer ser uma profissão satisfeita. Não a vida, não, porque isso não tem nada a ver com a minha vida. Eu posso ter uma vida mais caretinha possível, mais certinha possível, mais não sei o quê, e o meu artista ser absolutamente insatisfeito e cheio de crises. Mas se você quer ter uma profissão que tem dinheirinho no banco todo dia, sabe? Todo mês está certinho, ter o seu emprego, você sai de casa, vai para o emprego, volta de tal hora, não sei o quê, uma vida que regradinha e tudo mais. Ser artista e ser ator ou trabalhar no teatro é uma péssima ideia. Não é uma boa ideia. Se você quer ser... Então, é uma profissão que, naturalmente, a gente faz parte desde testes. Imagina o teste que saía com a carroça para fazer o espetáculo, aí quebrava a engrenagem da carroça, aí quando chegava na cidadezinha, chovia na hora do espetáculo, aí na outra cidade ele começava a fazer, no meio que ele estava fazendo, alguém pegava um ovo, sei lá, jogava. Essas intempéries fazem parte da nossa vida profissional. Que é importante. Então, mas isso não tem nada a ver com a minha vida pessoal. Entendi. Todos os grandes artistas, grandes atores que eu conheci, inclusive, pessoas que, quando entravam no ambiente do teatro, eram absolutamente livres e abriam um espaço moral, sexual, todo tipo de espaço para a arte, de doação de serviço para a arte. Em geral, a maior parte deles, quando saía de lá na vida deles, tinham uma vidinha muito cadenciada, muito normalzinha. Aí eram até tímidos às vezes. A maior parte, muitos deles eram até tímidos. Mas, naquele lugar do teatro, eles eram monstros, né? E tinham muita liberdade. Existe a pessoa no estado pessoal, no estado do ator e no estado do personagem? Isso, exatamente. Mas não é só um estado, não. São 3 categorias, são 3 regiões, são três coisas completamente diferentes e que não conversam. Aquela velha história. Tenho que fazer uma cena. Eu tenho que fazer uma cena onde eu mato a minha mãe. Aí, isso significa que eu preciso ir lá e matar a minha mãe para ter a experiência de matar alguém na vida, ajudando a experiência de matar alguém na cena. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os espetáculos sobre a morte que eu fiz eu fiz um espetáculo chamado Troia, que é um espetáculo sobre o ciclo troiano de Eurípides, uma tragédia grega sobre a morte. De 5 palavras, de 5 frases, uma era sobre a morte. Era um espetáculo sobre a morte. Sobre a morte. Eu não sabia nem o que era morte. Eu nem pensava sobre isso pessoalmente. Mas, cenicamente, teatralmente, eu tinha muito a dizer para as pessoas, nesse lugar da condição, da ficção. Eu, quando coloco no meu computador, eu ontem fui à praia, eu não fui à praia. Não quer dizer que eu fui à praia ontem. Muito pelo contrário, eu ontem fui a outro lugar, eu mesmo. O eu que coloca, escrever-se é trair-se. Eu, quando coloco eu no computador, já não sou eu, é outra pessoa. Essa terceira pessoa é que a gente vai lidando, vai trabalhando sobre esse ser projetivo, projetado e projetivo, propositivo para o outro. É um outro estudo. Há pouco tempo atrás, eu encontrei a Fernanda Montenegro e ela me disse: Eduardo, no fundo, nós somos alquimistas. Nós dois somos 2 alquimistas. E eu disse: eu acho que você tem razão. Nós gostamos mesmo de ficar lá dentro do teatro,
como se fôssemos investigando, pesquisando, coloca um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, bota um pouquinho de emoção, menos emoção, a palavra, estudar a palavra, o que é o peso da palavra, a força da palavra, né? Os chineses diziam que a palavra é capaz de magoar o órgão do outro. Você repete uma palavra todo dia para sua esposa, no final ela tem um câncer de fígado. Você magoa o órgão do outro. É uma cuidade que o teatro pode trazer para a gente. Mas voltando a Fernanda, ela dizia para a gente, Eduardo, esquecendo toda essa parte da vaidade, da estrela, que no fundo, nós somos duas pessoas que gostamos de botar a roupa preta, ir para a sala de ensaio e ficar ali como dois alquimistas, descobrindo. Investigando, né? Que você gosta muito de investigar. É muito gostoso investigar. Aham. Eduardo, a arte, na sua opinião, cura e salva? Não, não é uma opinião. E nem eu acho. É uma constatação diante do caminho que eu fiz até hoje. No caminho que eu fiz até hoje, é nítido e é inevitável constatar que a arte cura e a arte salva. Se as pessoas, em vez de se as pessoas tivessem a pessoa tem uma dor de cabeça, em vez de ir à farmácia comprar um analgésico, entrasse no quarto, fechasse a porta e ouvisse Mozart, eu tenho certeza absoluta que ela ficaria boa da dor de cabeça. Mais certeza ainda é que em 5 anos, em vez de 2 farmácias por quarteirão, nós teríamos 2 centros culturais por quarteirão, 2 salas de música por quarteirão no mundo. Né? Então, eu não só, além de tudo, eu vi isso acontecer. Eu vi muitas vezes espetáculos que eu fazia transformar anatomicamente, transformar o órgão, reorganizar o espectador, reorganizar o sujeito que estava ali, trabalhar ele de tal maneira que ele sai do teatro mais livre, mais saudável, com uma energia a favor do mundo, da vida. Né? Eu vi o teatro fazer isso através dos espetáculos, nos atores, porque quem é ator mesmo sabe o que eu estou dizendo, a energia que a cena, essa tal lugar cena, isso dá uma energia na gente traz muita saúde, muito poder, muita saúde. E também para os alunos. Eu tive muitos alunos, muitos alunos, uma geração praticamente inteira passou pela minha mão. Né? Esteve comigo nas salas de ensaio, ensaiando, então, ensaiando e trabalhando e fazendo aula. Então, a aula de teatro também refrigera você, abre espaço em todo muscular, no osso. Né? Então, você sabe que na Grécia, o teatro, o departamento, a arte ficava, e o teatro ficava no departamento de saúde. Em Atenas eram divididos em regiões, né? Então tinha a parte da educação, a parte não sei o quê, e os teatros ficavam na área de saúde. Então eu, inclusive, em geral, eu digo que eu acho que a arte, o lugar da arte é no Ministério da Saúde. E eu vi isso acontecer, eu tive a comprovação de tudo que eu vi através de uma moça, de uma médica do Médica Sem Fronteira, né, que chama. Né? Ela me contou, ela trabalhava nisso há muitos e muitos anos, e ela só escolhia os lugares piores para ir. Sabe aquele lugar de região de onde as pessoas... Então ela ia lá trabalhar lá, e ela disse que sempre que ela chegava num hospital daquele de campanha e encontrava um sujeito que perdeu tudo,
lá deitado. Ele tinha perdido a perna, ele tinha perdido a família, tinham bombardeado a casa dele, ele tinha perdido tudo, tudo, a família, a casa, a cidade explodiu e ele também tinha perdido a perna, ele não tinha nada. Que a única coisa que tirava ele daquele buraco, daquele poço, daquele estado, daquele lugar, era dizer baixinho para ele assim: e se você voltasse para casa, como que seria a sua casa? E aí ele ia dizendo: eu ia gostar que fosse assim, assim. E aí ele ia começando a criar um imaginário novo. E aí esse imaginário ia tirando o corpo dele desse lugar do real, ia trazendo ele para uma outra situação que tirava ele daquele lugar. Nós, além disso, nós hoje estamos vivendo, nessa pandemia planetária, a comprovação disso. O que nos sustenta, o que está deixando a gente vivo hoje são os médicos, a classe médica, médicos, enfermeiros, etc., que estão cuidando da nossa saúde lá fora, e os artistas que estão cuidando da nossa saúde aqui dentro. Você imagina se você acordasse nesses 5 meses que nós estamos aqui fechados dentro de casa, você acordasse de manhã e não tivesse música, não tivesse um livro, não tivesse live, não tivesse teatro, não tivesse novela, não tivesse televisão. Só a realidade. Era um mundo, seria um mundo insuportável, e nós já teríamos adoecido muito mais gravemente. Então, nós estamos vivendo hoje uma comprovação de que a arte salva e cura as pessoas. Estamos vivendo isso neste momento. E eu trabalho para isso. Quando eu estou aqui, inclusive, falando com você, e tem gente ouvindo, eu estou trabalhando para essas pessoas, para melhorar a saúde das pessoas, para passar a elas uma energia nova, fresca, que possa trazer novas ideias, abrir novas janelas, que tire ela daquele mundinho, sabe, e descubra novas janelas, novas possibilidades, novas ideias, coisas que caramba, eu nunca tinha pensado nisso, isso me leva a outra coisa, que me leva a outra coisa, leva a outra coisa. E assim vamos evoluindo, não, né? Vamos indo. Exatamente. Excelente colocação. Eduardo, qual o significado do tempo cênico? Tem diferença para o tempo cronológico? Tem, completamente. O tempo, você vê, às vezes você entra numa peça, senta, começa o espetáculo, você diz: meu Deus do céu, caramba, eu já estou aqui umas 5 horas. Aí você olha no relógio, se passaram 5 minutos. Às vezes você está vendo um espetáculo de 1 hora que parece que ele dura uma eternidade, não tem fim. Meu Deus do céu, isso não vai acabar nunca. Então, existe um tempo que é cênico. E é o tempo que você precisa para contar aquela história. O espetáculo não dura 1 hora, ou 2 horas, ou 3 horas, porque eu acho bom, porque eu acho legal, porque eu acho que deve ser assim, porque eu acho que 1 hora o público só aguenta 1 hora, o público só aguenta 2 horas, isso não existe. O tempo cênico é o tempo necessário para se contar aquela história, de maneira a não chatear ninguém. Porque uma das coisas mais importantes que um artista deve ter e levar consigo sempre é um chatômetro. Um artista tem que ter tá sempre com o seu chatômetro ligado. Porque tem uma hora que você começa a falar uma coisa, aí você diz: puta, já falei, não vou repetir isso de novo, já falei, ponto, vamos para outra coisa. E assim vamos, né? Então,
no teatro, principalmente, que trabalha com a síntese, você não pode ficar redundando, nem pode ficar ilustrando, nem pode ficar repetindo. Você tem que estar sempre deu a informação com clareza, nitidez, tecnologicamente bem dada e ponto, passa para a próxima informação. E aí o tic-tac do relógio se dá dessa maneira, cênico. Eu poderia te dar milhares de outros exemplos em relação ao tempo cênico, mas eles muito, muito, muito diferentes. Né? São tempos muito diferentes. Entendi. E no caso para você, como ator, entender o personagem organicamente, te causa alguma esquizofrenia, algum desconforto? É, eu, quando eu me observo, quando eu trabalho me, olhando para si, eu começo a descobrir que eu sou esse meu ser cênico, são milhares de gente. Tem gente abessa em mim. Tem os meus pais, tem os meus avós, tem os meus tataravós, tem as pessoas todas que eu conheci, tem os atores todos que eu vi representar, tem os atores, tem um tom de voz que eu ouvi um ator falar, tem uma história que eu ouvi alguém contar, tem tanta gente dentro de mim. Eu não sou esquizofrênico, eu sou polifrênico. E quanto mais eu tiro gente de dentro de mim, mais rico eu sou, mais diverso eu sou. E mais gente conversa, dialoga dentro de mim. E é lindo quando eles dialogam em paz e conversam, e um diz para o outro, pô, isso aqui não, isso aqui é legal, isso aqui é bom, isso aqui não é. Então, tira daqui. E vai abrindo espaço para aquela personagem aparecer. Então, a personagem, na verdade, ela só aparece se você tiver espaço para ela. O ator criativo, ele fica fazendo, não abre espaço para a personagem. Você vai ver o espetáculo, você, nossa, que ator criativo, porque ele acha que ele que está fazendo. O pior tipo de ator é o ator criativo, na minha opinião, dentro do meu caminho. O grande ator, ele está em contato com a criação. Ele abre espaço para a criação. Quando você olha, ele não está fazendo, ele está só abrindo espaço, deixando a personagem falar por si, reagir por si, pensar por si, andar por si, ter os seus trejeitos por si. Ele vai descobrindo vai deixando, vai dando liberdade para aquela personagem e passeando dentro dele e moldando o corpo dele até que ela vai ficando de um jeito próprio, absolutamente inédito, original, diferente de tudo que você já fez e que a pessoa que você já viu. E se tiver uma outra pessoa vendo aquele personagem, fazendo aquele personagem no teatro do lado, essa personagem será completamente diferente. Com a mesma riqueza. Uhum. Tem uma pergunta aqui, Eduardo, do Marco Túlio. Ele não generalizando, mas na geração atual de atores, o ego e a fama parecem ser reais. Importante que o próprio ofício. Qual o futuro da arte quando os grandes atores não estiverem mais por aqui? Não sei. Nós precisamos urgentemente reavaliar a nossa profissão para a gente construir novos artistas. Senão nós vamos ficar falando só em Caetano, Gil, Chico Buarque. Né? Nós temos uma carência imensa de novos artistas no Brasil. Agora, então, nós estamos
Estamos, então, nesse momento em trevas, né? É mais difícil mesmo de aparecer, porque as pessoas querem estudar, não querem estudar. Uhum. Né? E todos os grandes atores com quem eu trabalhei, todas as grandes atrizes com quem eu trabalhei, de Tônia Carreira, Valmor Chagas, dos mais novos aos mais velhos, né, de todas as gerações, todos eram muito estudiosos e muito curiosos. E eu acho que a vaidade, e o ego, ela é muito importante, são elementos muito importantes para o ator, Uhum. porque ele vive um pouco nesse mundo de entretenimento, então tem um pouco de vaidade para o ator. O que não pode é essa vaidade, esse ego, atrapalhar o trabalho dele dentro do espaço cênico. Lá dentro da construção é que nós temos que ser todos despidos de qualquer vaidade, de qualquer coisa, despidos. Né? Não é à toa que a roupa preta é a base. Quando entra no espaço do teatro, do ensaio, na roupa de ensaio, está todo mundo igual, está todo mundo no mesmo lugar, ninguém sabe nada. Desde a pessoa que tem 50 anos de carreira até a menina está começando. Está todo mundo sem saber. A peça, ninguém sabe como é que faz, vai ter que descobrir junto como é que faz. E isso é que é bacana, né? Que um depende do outro. Eu vi, quando eu montei o Édipo, acontecia uma situação todo dia, meia hora antes de entrar, de começar o espetáculo, o Rogério Frois, que é o nosso ator mais velho, ia para a coxia e ficava com a menina de 18 anos, que era a antiga, a atriz mais nova do elenco. Os dois ficavam ali e ela ficava batendo o texto dele todos os dias de toda a temporada. Meia hora de espetáculo, eles sem querer iam lá e ela ficava trabalhando com ele, decorando o texto com ele, vendo se estava tudo certinho, não sei o que, para ele entrava e pá, arrebentava. O teatro é coletivo mesmo, o fazer. Então, o dentro do teatro é que não pode ser poluído, nem contaminado, nem corrompido. Esse lá dentro não pode corromper. Fora dali, aí você pode, você conta história, você vai para o bar, cheio de ego, aí você sai lindo, entende? Não pode contaminar isso, o processo. Isso não pode, porque isso é que estraga toda a beleza, né? E tira, inclusive, de quem está fazendo a alegria de ir mais longe. Uhum. Você escreveu a peça que foi um fenômeno, a Missa para Clarice, né? Como é que foi dirigir, Missa atuar? foi um exercício de erro, de acerto e 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 erro. Você erra, 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 acerta, 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 erra, 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 mas não para. Não diz tá bom. Ih, cheguei num tal lugar. Não, eu fui errando, acertando, errando, acertando. Eu fiz quase 400 espetáculos. A Missa para Clarice interrompeu a temporada no teatro aqui, por causa da pandemia. Em março, eu estava em cartaz no Teatro Maison de França, no Rio de Janeiro, a casa lotada. O espetáculo tinha acabado de sair no Jornal Nacional, falando do centenário da Clarice, e falando do espetáculo. Então, era a casa lotada, e eu lá fazendo o espetáculo, e de repente interrompeu. Eu fiz 400 espetáculos. Eu fiz na igreja de Brumadinho, eu fiz em Brasília, fizemos fizemos no CCBB de Brasília, uma temporada extraordinária, lotado todos os dias. Depois a gente ia voltar agora, mês seguinte, no shopping, naquele Teatro Shopping Brasília. Iguatemi, né? É, No Iguatemi?
Iguatemi? Iguatemi? Não sei. É, É dentro do shopping mesmo. O é teatro isso dentro do mesmo, shopping. Iguatemi. Compridinho Uhum. assim. Eu já tinha até ido Isso. lá fazer a visita técnica e tudo. A gente ia fazer lá. É, eu ia continuar, e vou continuar quando esse isolamento acabar, se o Brasil deixar o isolamento acabar, né, eu pretendo, a gente vai continuar a fazer. Né, porque a missa para Clarice, eu digo que não é um espetáculo, é uma missão. Eu já fiz mais missa do que muito padre. Que legal, hein? Que aula, né, que você está nos dando aqui, viu, Eduardo? Eu, eu não sei, esse meu ser cênico, ele tá em estado sempre de gerúndio. Você vai me pegar. Quando você ligou aí, eu estava vindo de alguma coisa, você vai me pegar um tempo aqui nesse nível de raciocínio, e quando você acabar, você vai cortar e eu vou seguir o raciocínio. E vou continuar pensando, raciocinando. Né? Um dos exercícios mais lindos que a natureza nos deu foi a capacidade, a nossa inteligência. A pedra não tem inteligência. O animal não tem inteligência. Nós temos inteligência. Agora, a pedra não pega corona, não pega o vírus. É. O animal também não pega o vírus. O vírus dá exatamente em nós que estamos usando a nossa inteligência da maneira mais equivocada. E a natureza está dando para a gente a oportunidade de dar. Calma, vão para casa, fiquem um tempo lá. E quando vocês conseguirem entender e raciocinar o mundo de uma outra maneira, porque a nossa ideia de civilização deu errado. Tem alguma dúvida de que a nossa ideia de civilização deu errado? Que as pessoas moram em prédios? Olha que loucura! Um debaixo, um em cima do outro. Eu estou dando um exemplo bobo, né, do edifício, né? Mas tudo deu errado. A nossa ideia de civilização deu errada. Nossa ideia de civilização caminha para que nós fiquemos menos tempo nesse planeta. Caminha para a gente se destruir. Não para a gente ficar mais tempo nesse planeta em estado de saúde. Eu tenho dito, nós somos finitos. O ser humano é finito. Essa é a nossa tragédia. Porque nós somos finitos e temos a capacidade de saber disso. Isso é a nossa tragédia. A humanidade também é finita. Quem disse que, então, se nós somos. De onde se tirou a ideia de que a humanidade vai ficar aí o tempo todo? O planeta, chega uma hora, se a humanidade acabar amanhã, o planeta não vai nem perceber que a gente estava aí. Então, a humanidade também é finita e tem que trabalhar, assim como eu, o ser humano, o máximo possível para usar a sua capacidade máxima de inteligência, toda a sua criação, toda a sua potencialidade, tudo que ela tem da sua inteligência para viver bem e mais e melhor no tempo que for que tiver estabelecido para ela. Caramba, eu estou aqui, não sei nem o que falar, com tanta coisa legal que você está falando aí para a gente, assim. Inclusive, o nosso tempo, Eduardo, infelizmente, está acabando, e vamos fazer outra depois. O que você acha? Vamos, com o maior prazer. Com o maior prazer. Eu não tenho, para mim, esses encontros são importantes, Ah, porque eles, inclusive para nós, para mim, me deixa on live, me deixa vivo, ah, servindo. Isso não importa se tem,
Eu já fiz teatro para uma pessoa, já fiz teatro para 2 pessoas, já fiz teatro para 100 pessoas, 500 pessoas, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. No dia seguinte tem uma pessoa, depois tem 30.000, depois tem Brasília, Belo Horizonte. Eu já fiz teatro de todas as maneiras e isso não importa. O importante é servir. Legal, viu? Obrigado mais uma vez. E vamos Eu te marcar outra. agradeço. Vamos marcar outra assim. Gilson, foi uma gentileza muito grande e foi um papo muito agradável. A gente se encontrou na esquina, Exato. fomos E beber agora não alguma coisa foi. e foi uma delícia, né? Foi, com certeza. Obrigado, grande beijo. E a gente vai fazer outra. Combinado? Tá ótimo. Um beijo aí para os seus espectadores. Tá bom, então. Valeu. Beijão.